Oi gente, mil perdões pela demora na postagem do vídeo desse canal aqui. Esse mês que passou a gente foi pra São Paulo, na BGS, e eu só adiantei vídeo pro EWIP. Fui moleque, mas aqui estamos. Pra quem não acompanha esse canal a longa data, sabe que o desenho que a gente mais abordou, e o que a Estelmi mais gosta, é Hora de Aventura. A gente ficou um bom tempo sem falar desse desenho aqui, pra parada não acabar saturando. Mas enquanto eu tava voltando do mercado, um dia aleatório, do nada, eu tive a ideia de abordar o tema que vocês estão pra ver. Afinal, o Gunter é o meu personagem favorito desse desenho. Então por que não falar da sua real faceta? Meus amigos, Orgalorg, a terrível faceta de Gunter. Eu acredito que todo mundo que tá vendo esse vídeo sabe o que é Hora de Aventura. E se tu sabe o que é Hora de Aventura, tu provavelmente sabe quem é o Rei Gelado. Pois deixe-me apresentar Gunter. O Gunter é tipo um sidekick do Rei Gelado, com a mera diferença que ele não ajuda o Rei Gelado. Ou ele vai atrapalhar o Rei Gelado ou ele vai brigar com ele. O Gunter por algum motivo tem uma grande fixação no Rei Gelado. Quando tu olha os dois juntos entre os episódios, o Gunter parece sempre detestar a presença dele. Mas é o completo contrário. A relação dos dois parece algo bem amor e ódio. Dentre as diversas interações que os dois têm juntos na série, existe uma bem polêmica que não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas eu quero muito citar. Temporada 2, episódio 11, A Câmara das Lâminas Congeladas. Esse episódio, como qualquer outro de Hora de Aventura, tem duas tramas acontecendo, e a trama do Rei Gelado com o Gunter é a subtrama do episódio. Essa subtrama poderia ser algo normal. Enquanto o Finn e o Jake estão tentando fazer alguma coisa, o Rei Gelado e o Gunter estão tentando atrapalhar, mas não. Ela tinha que ser estranha, bizarra, pra dizer o mínimo. Um belo dia, no castelo do Rei Gelado, o Gunter tá extremamente mal. Com isso, o Rei Gelado leva ele no hospital pra ver o que tá acontecendo. Nisso, a trama do episódio se vai, e somente lá no final a gente descobre que o Gunter tava grávido. E ele bota um ovo, e desse ovo sai um gato. Esse gato aqui, que eu aposto que tu já viu em algum lugar. Tá, qual que é a parte bizarra disso tudo? Bom, o episódio não fala como o Gunter ficou grávido, mas uma ideia descartada desse episódio, provavelmente vetada pela própria Cartoon Network, deixa bem claro o que aconteceu. O filho do Gunter não era pra ser um gato. O filho do Gunter era pra ser uma fusão do Gunter com o Rei Gelado. E eu acho que vocês já entenderam aonde isso vai dar. Pois é, vamos voltar logo pra trama do episódio. Em vários momentos desse desenho, fica bem claro pra quem assiste que o Gunter era bem mais esperto que um mero pinguim. Por muitas vezes ele parecia bem inteligente e muito malicioso. Lá na segunda temporada, no primeiro episódio, o Gunter teve o desprazer de se encontrar simplesmente com Hans Nambdir, o literal rei da noitosfera, sugador de almas e pai da Marceline. Pois bem, nesse episódio uma série de tretas acontecem, e o Hans Nambdir vai parar no Reino Gelado. E quando ele olha pro Gunter, o rei da noitosfera, simplesmente o demônio dos demônios, quando ele olha pro Gunter, esse pinguinzinho, ele fala isso: de todos os monstros na história, você é de longe a coisa mais do mal que eu já conheci. Ofereça-me sua alma, criatura das trevas. Depois de falar isso, ele tenta sugar a alma do Gunter, e isso não só não funciona, como o Gunter dá um tapa na cara dele. Pois é, Hora de Aventura tava tentando nos entregar algo sobre o Gunter há várias temporadas atrás, mas essas questões, junto do passado dele, só foram mencionadas e explicadas de fato lá na sexta temporada, no episódio 40 pra ser mais específico. Foi a partir desse episódio que a gente descobriu que o Gunter é bem mais do que um mero pinguinzinho. Nesse episódio, o Gunter, como um bom adolescente responsável, resolve dar uma festa. Para fazer essa festa, ele com outros pinguins sabotam um bolo do Rei Gelado com uma bomba com gás do sono, e quando o Rei Gelado dorme, a festa enfim pode começar. Nessa festa, várias criaturas de Oz são convidadas, e dentre essas criaturas, a gente tem a Princesa Caroço. Nessa festa tinha tudo: bebida, música ao vivo, coral e droga, e até mesmo uma corrida de morsas acontecendo. Pois bem, a Princesa Caroço apostou numa morsa, e essa morsa começa a perder. Nisso a Caroço se irrita e começa a cutucar a morsa, e acaba caindo dentro da corrida. Ela chama pelo Gunter por ajuda, e ele vai. Só que ir lá ajudar ela foi o que desencadeou todo o drama desse episódio. Depois de salvar a Caroço, a morsa vai focar no Gunter, e a imagem da morsa vindo em direção do Gunter faz ele ter uma memória do passado. Uma morsa vindo na sua direção? Um cometa vindo na sua direção. A morsa acaba atingindo um Gunter, que voa contra uma parede e bate de cabeça, e essa porrada fez com que a sua cabeça rachasse, e uma das suas partes ancestrais saiu pra fora. Agora eu preciso dar uma pausa para dar um leve contexto para vocês. Em Hora de Aventura, a gente tem várias entidades cósmicas. Sabem o Prismo? Ele é uma entidade cósmica. Sabem o Golby? Ele também é uma entidade cósmica. Pois então, o Gunter também é uma entidade cósmica disfarçada de pinguim, e o seu nome é Orgalorg. O Orgalorg é muito provavelmente a entidade cósmica mais antiga desse desenho, e essa entidade é extremamente maligna. O Orgalorg era um devorador de planetas, e ele destruiu espécies e civilizações. E ele fez isso muito antes da Guerra dos Cogumelos
cogumelos acontecer. E bom, como uma mera entidade cósmica que foi derrotada, ele tentou dar um último golpe, e talvez esse golpe seja o motivo dele ter sido derrotado. No universo de Hora de Aventura, existe um cometa chamado Cometa Catalisador, e esse cometa simboliza mudanças. Foi esse cometa que destruiu os dinossauros, por exemplo. Esse cometa aparece de tempos em tempos, e sempre que ele aparece, algo significativo vai mudar no universo de Hora de Aventura. Pois bem, as outras entidades cósmicas meio que aturavam as coisas que o Urgalorg fazia. Só que em uma das vezes que o Cometa Catalisador apareceu, o Urgalorg tentou absorver a energia desse cometa, com o intuito de ficar mais poderoso. E bom, isso foi praticamente um insulto às demais vidas daquele universo. Isso porque o Cometa Catalisador era um tipo de evento. Ele era ovacionado pelas pessoas. Com isso, o Rei de Marte, o Grob Gob Glob Grod, dá um fim no Urgalorg. Ele acerta ele com a espada flamejante, condenando ele a viver em um planeta isolado e inóspito. Com a entrada na atmosfera, o Urgalorg perdeu a sua forma. Afinal, calor, velocidade, gravidade, etc. Indo disso pra isso. O Gunter que conhecemos. E bom, esse planeta que o Gunter foi não era inóspito como o Grob Gob acreditava. Na verdade, era a Terra. Quando o Gunter caiu aqui, só tinham animais pré-históricos, mas então o tempo foi passando, a Terra foi criando vida inteligente, até chegar na era industrial, carros, aviões. O tempo continuou passando e o Gunter foi vivendo, até que a Guerra dos Cogumelos aconteceu e o Gunter sobreviveu a isso. E então, já no mundo devastado de O, o Gunter achou lar no Reino Gelado, junto do Rei Gelado. E foi assim que essa aliança dos dois surgiu. Metade do seu cérebro saiu pra fora com o impacto que ele sofreu. E essa parte do cérebro é justamente a parte que pertencia ao Urgalorg. Com isso, ele resolve mostrar ao universo que ele ainda está vivo, e não morto como todos achavam. Ele vai até seu esconderijo no Reino Gelado e faz alguns entalhes em madeira. Esses entalhes iriam ajudar a mandar uma ameaça a um planeta que ele governava. E quando essa mensagem chega lá, todos ficam em histeria. Afinal, o Urgalorg voltou. De volta em O, Gunter consegue recuperar sua cabeça por um breve momento. E então ele destrói os entalhes, justamente para que aquela mensagem deixe de ser enviada. Nessa hora, o Rei Gelado acorda. E quando ele vê o Gunter, ele bota o cérebro dele de volta para dentro do crânio e cobre aquele buraco. E quando o Gunter se olha no espelho, fica claro pra gente que por mais que tenha passado muito tempo, o Urgalorg ainda tá ali dentro, vivendo com o Gunter. O Gunter não é alguém mau, mas o Urgalorg, aquele espírito de destruição ainda vive dentro dele. E contanto que ele não acesse a rua, ele não pode se manifestar. Ele conseguiu se manifestar nesse episódio porque o crânio do Gunter se rachou. E, bom, no final desse episódio ficou parecendo que O estava a salvo. Isso até o episódio 42, ainda na 6ª temporada. Nesse episódio, tá pra acontecer uma eleição no Reino Doce, e os candidatos são a Princesa Jujuba e o Rei de O. A Princesa Jujuba não estava fazendo nada para as eleições, ela estava ocupada demais observando a chegada do Cometa Catalisador, enquanto o Rei de O não só estava se preparando, como ele tinha um gestor de campanha organizando seus comícios e etc. Como é de se esperar, a Jujuba perde, afinal ela sequer tentou ganhar. Ela é exilada do Reino Doce e tudo fica nas mãos do Rei de O. Pois bem, antes de sair, a Princesa Jujuba pede para que Finn e Jake ainda cuidem do Reino Doce por ela, e assim eles fazem. Eles resolvem procurar o Rei de O, e nessa procura eles acabam ouvindo um som de coisa batendo, vindo debaixo do Reino Doce. E lá eles veem o gestor de campanha do Rei de O mexendo na nave da Princesa Jujuba. O Finn e o Jake tentam impedir, e nessa hora eles acabam descobrindo que esse gestor de campanha é nada mais, nada menos que o próprio Urgalorg. Depois que o Rei Gelado botou o Urgalorg de volta pro crânio do Gunter, ele não se aquietou. O final daquele episódio deixou isso bem claro pela forma que o reflexo do Gunter olha pra ele. Ele tava esse tempo todo bolando seu plano, e esse plano tinha o intuito de se encontrar com o Cometa Catalisador de novo. Por isso ele se tornou o gestor de campanha do Rei de O. Essa era a única forma dele ter acesso ao foguete da Princesa Jujuba. Fora que as eleições iriam acontecer justamente na época que o cometa iria passar por O de novo. Era o plano perfeito. O Finn e o Jake não conseguem impedir ele de embarcar e decolar com o foguete, mas eles conseguem se prender ao foguete para ir junto. Um detalhe muito importante que eu ainda não mencionei é que o Finn e o Jake não fazem a menor ideia de quem é o Urgalorg. Eles não sabem o que é essa coisa saindo do Gunter. Eles estão achando que é o próprio Gunter que tá fazendo tudo isso. E eles só descobrem que não é o Gunter quando eles entram na cabine do foguete para falar com ele. Lá ele conta todo o seu plano e também fala uma coisa extremamente importante pro seu plano dar certo. Lembram do Grob Gob Glob Grod? Foi ele quem expurgou o Urgalorg pra Terra, para viver como um pinguim. Pois bem, ele tá morto. Na verdade, ele se sacrificou. Então o Urgalorg tá com um caminho livre para absorver os poderes do cometa. Como eu já disse, o plano perfeito. Já em órbita, Finn e Jake acabam saindo voando pelo vácuo do espaço, e o Urgalorg mostra sua forma real, e fica esperando pela chegada do cometa. O Finn e o Jake foram flutuando para lugares diferentes do espaço, e meio que eles não tinham o que fazer a não ser esperar pela morte.
E no meio daquele desespero, o Finn começa a pedir ajuda para o universo. Uma coisa que vocês precisam ter em mente é que o Finn tem uma ligação muito forte com o universo, com o espaço e suas entidades e astros. Então, quando ele manda uma reza para o universo vai ouvir ele de volta. E se vocês querem saber, a explicação do porquê ele tem uma ligação com o universo vai ser dita nesse episódio ainda. Enfim, como ajuda, o universo manda o pai dele voando numa espécie de monstro astral. O pai do Finn diz que estava voando por ali, mas que ele não controla aquela coisa que ele tá. Nisso, o Finn embarca nessa coisa também. E mesmo sem controlar, aquele monstro acaba indo em direção ao cometa, que estava indo em direção ao Orgalorg. E bom, o Orgalorg consegue engolir o cometa. E já era. Não tinha mais nada a se fazer. Com o poder do cometa, o Orgalorg iria conseguir destruir todos os planetas. Então, sem muito o que perder, o Finn se joga dentro da boca do Orgalorg junto. E bom, lembram que eu disse que o Finn tem uma ligação com o universo muito forte? Por um total acaso, a espada de grama se manifesta no Finn mais uma vez. Uma rápida pausa para um pequeno contexto. Lá na quinta temporada, no episódio 45, o Finn consegue uma espada de grama. Essa espada sempre tá presa a ele, e se manifesta sempre que o Finn quer. Inicialmente ela parece algo bom, mas com o decorrer da série, essa espada se torna um real problema na vida do Finn. Enfim, o contexto que vocês precisam é que essa espada não tava com ele nesse episódio. Ele perdeu o braço inteiro por conta da espada, e quando seu braço cresceu de novo, o espinho cresceu junto na sua mão. Agora que essa espada resolveu voltar. De dentro do estômago do Orgalorg, junto do cometa, o Finn começa a rasgar o que seriam as paredes do estômago do Orgalorg, fazendo assim com que o cometa saísse pelo outro lado. Dentro do estômago do Orgalorg, o cometa se apagou, e do lado de fora, sendo apenas uma rocha, ele se esfarela e mostra sua real forma. O cometa catalisador não é só um cometa, ele também é uma entidade cósmica, uma entidade que provoca mudanças, na maioria das vezes, mudanças boas. E, bom, o Finn era o predestinado a salvar o cometa, isso porque em uma vida passada ele foi esse cometa. Só que na vez do Finn ser esse cometa, ele caiu na Terra, extinguindo os dinossauros e dando início à vida inteligente. Durante essa conversa dos dois, o Finn se lembra que ele já foi esse cometa, e então o cometa convida Finn a viver um novo tipo de existência com ele, indo do começo ao fim do universo, provocando mudanças. Mas o Finn nega, afinal ele já tem muitas raízes de amor e amizade na Terra. O cometa entende o pedido do Finn e vai embora cumprir sua missão de astro. Nessa hora, o Finn de novo fica no vácuo do espaço, mas então o Jake aparece junto do Homem-Banana que coincidentemente estava voando com seu foguete por ali. Isso não é uma coincidência, é o universo. Com o foguete deles, eles voltam para a Terra, e o que sobrou do Orgalorg se gruda no foguete. E na entrada da atmosfera, mais uma vez o Orgalorg se transforma no Gunter. E o episódio acaba com tudo indo bem de novo. Quando esse episódio aconteceu, muita gente acreditou que talvez o Gunter estivesse fingindo de novo. E alguns acontecimentos entre as temporadas davam a entender que talvez o Gunter ainda fosse o Orgalorg. Mas essa dúvida foi sanada no último episódio de Hora de Aventura. Eu não quero dar muito spoiler aqui, mas basicamente nesse episódio, a coroa do regelado reseta. E ela concede um desejo à primeira pessoa que a colocar. E, bom, a coroa cai literalmente nos pés do Gunter. Nessa hora, todos que estavam lá pensaram que já era. Ele vai desejar se tornar o Orgalorg de novo. Mas não, o Gunter pede para se tornar uma réplica do Rei Gelado. E assim é concedido. Ele se torna a Coisa de Gelo, que adora tocar bateria. E bom, meus amigos, essa é a linha do tempo do Orgalorg na pele do Gunter. É muito maneiro ver como a criatividade dos criadores de Hora de Aventura foi longe na hora de dar uma lore para um personagem muito pouco usado, mas que conseguiu conquistar o público. Tanto que esse personagem é o preferido do Ip, e de muita gente também. Só a título de curiosidade, o meu personagem preferido é o Prismo. Muito obrigado pela incrível marca de 300k nesse canal, gente. Terminamos o ano conquistando todas as metas desse canal. Agora só falta 1 milhão do Ip. Foi mal a demora com os vídeos. A gente real só se embananou com os horários mesmo, porque a ideia a gente tem de sobra. E é isso. O meu nome é Estelmi e tchau!